Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como colocar para o seu objeto se movimentar e fazer um determinado percurso sem precisar de interação. Por exemplo, o vídeo anterior a gente conseguiu movimentar o objeto com o mouse. Agora a gente vai programar para o objeto ficar se movimentando em uma determinada área, certo? Primeiramente, vocês precisam assistir o vídeo anterior para que vocês entendam como foi que eu fiz essas variáveis, como é que eu estou conseguindo movimentar o meu círculo com esse if, certo? Então aqui eu estou conseguindo movimentar o meu círculo, ok? E agora a gente vai ver como que vai fazer para movimentar, para colocar para esse círculo se movimentar em uma determinada área dessa tela, ok? Então a gente vai criar um if. Esse if ele vai delimitar a área em que o nosso círculo ele vai se movimentar. Então eu vou dizer que se a área do círculo na posição X for maior que 0 e menor que 450, eu vou colocar 450 que é para a gente ter uma área base, mas eu posso colocar 500 aqui, que é a área do meu canvas, certo? Isso aqui é a distância entre o x igual a 0 até o x igual a 500, certo? Do meu círculo. E eu vou fazer a mesma coisa para o y. Então, aqui eu vou colocar i, o x na posição y for maior que 0 e menor que 500, certo? Então, aqui a gente tem o parâmetro do x, do círculo na posição do x e do y do círculo, certo? X do círculo e y do círculo, a distância de 0 a 500. Então, ele vai ficar rodando, andando, se movimentando dentro dessa área do meu canvas. Ele não vai poder sair daqui. Se a gente não colocar isso aqui, ele vai sair com certeza e vai embora, certo? Então, agora a gente tem uma delimitação da nossa área e a gente vai alterar a posição do nosso círculo de acordo com a área que a gente tem. Se a área do círculo for maior que 0 e menor que 500, eu vou ter a posição do meu círculo sendo atualizada, ok? Então, vou dizer que o círculo na posição do x, né, vou apagar aqui, ele vai ser igual a, por exemplo, ele vai ficar somando mais 1. Então, círculo na posição x mais 1, certo? Se eu fizer isso, ele vai ficar andando de lá para cá, vai ficar batendo, certo? Vou mostrar para vocês como que está sendo agora. Ó, ele está se movimentando para lá, para lá, para lá, mas quando ele chegar em 500 ele vai parar, porque a gente não fez nada para ele voltar para um determinado lugar quando chegar em 500. Então aqui a gente vai colocar um else, que vai ser, por exemplo, se ele for maior que 500, né, aqui para x e y, ele vai voltar o círculo em x, vai voltar para a posição 0, ok? Então, aqui nesse if eu vou colocar maior ou igual para todos, menor ou igual também, tá? Porque aí a gente inclui o 0 aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa para a posição do y. Se a gente colocar o mesmo valor somando na posição do y, ele vai andar na diagonal. Não sei se vocês conseguem perceber isso, mas a gente vai ver agora quando eu alterar aqui, ok? Então, aqui, vou dizer que se a
área do círculo tiver, se a posição do círculo for maior que 500 ou menor que 0, ele vai vir para essa posição inicial aqui, 0, 0, ok? Vou executar para vocês verem. Ó, ele está andando na diagonal, porque ele está somando mais um em x e mais um em y, certo? Se eu quiser que ele ande de lado, eu vou alterar apenas o x, ok? Então, se eu comentar aqui essa parte do círculo, do círculo para y, certo? Ele vai andar apenas no eixo x. E se eu colocar aqui o comentário no eixo x, ele vai andar apenas no eixo y, ok? Então aí vocês vão brincando e vão vendo o que vocês querem, como vocês querem movimentar. Mas sempre vai seguir essa linha de raciocínio, ok? E aí para você não passar dessa área, né, se a gente não delimitar aqui, por exemplo, se eu colocar aqui só maior que 0 e não colocar menor que 500 aqui para x e y, né? Ele vai embora, né? Não vai parar nunca. Então aqui, ó, eu tô andando no eixo y, a bolinha tá andando, mas quando chegar aqui nessa parte ela vai embora, ela não vai voltar mais. Então por isso que a gente precisa daquele outro parâmetro ali, que é a distância dos pontos x e y, ok? Que aí ele vai estar se movimentando.